A geração Y é a geração mais fraca do comércio exterior. Ou pelo menos é isso que eles querem que você acredite. Meu nome é Fernando Steinbach e esse é o tema do vídeo de hoje. Muito se comenta hoje em dia que a geração Y é a mais fraca, que não tem cabeça, que querem tudo de mão beijada, querem tudo para ontem. E em partes eu até concordo com isso. O problema é que isso tem tomado proporções muito grandes e tem se tomado como uma verdade absoluta e não como uma verdade condicional, assim como é. E a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês hoje é entender se de fato é ou não é a geração mais fraca e entender como é medido essa força. Quando se fala, então, que a geração Y é a geração mais fraca, o que dá a entender para mim é que as outras gerações passadas eram maravilhosas, perfeitas, ou que eram máquinas de produtividade. São os que mais bebem. Isso tudo enquanto eles clamam serem os mais fortes. Bom, se tão fortes são, por que não controlam seus próprios desejos e impulsos? Por que não controlam suas alimentações? Por que não praticam as atividades físicas e tudo mais? O ponto aqui é que a geração Y é a geração que mais se cuida, é a geração que mais preza pelo bem-estar, é a geração que mais pratica atividades físicas, é a geração que melhor se alimenta, é a geração que melhor se hidrata, é a geração que melhor cuida de si como um todo e não somente do eu profissional. Muito provavelmente isso é causado também pelo sucesso que nossas gerações passadas deixaram pra gente. Pessoas como eu e provavelmente muitos na mesma situação que eu cresceram ouvindo de que era só você ir para a faculdade, se formar, que isso seria garantia de um bom emprego. E a verdade é que hoje essa não é o cenário mais atual. Você precisa de muito mais que apenas uma formação para que você consiga se qualificar e garantir uma boa oportunidade no mercado de trabalho. E isso acaba frustrando muito as pessoas. A geração X, por exemplo, clama que nós não gostamos de trabalhar e que não levamos intensamente. Mas será mesmo que viver para trabalhar é o caminho certo? Acredito que a geração X não reflita sobre isso. E talvez nós, como geração Y, devemos de fato parar um momento e pensar, será que nós estamos indo atrás dos direitos que nós temos da melhor maneira possível? Será que nós não estamos errando nesse sentido também? Porque isso é natural que aconteça. Às vezes, pelo calor do momento ou de querer conquistar as coisas que a gente sabe que merece, a gente acaba tomando atitudes que não são dignas daquele direito. E isso faz com que a gente perca a razão. Então, para os meus colegas aí de geração Y, tomem cuidado na maneira com que vocês solicitam, ou que vocês prezam, ou que vocês lutam para alcançar as coisas que vocês querem. Muitas das vezes não é o que, é o como que nos afasta do que a gente mais gostaria de ter. A segunda reflexão que eu gostaria de fazer aqui é o porquê o burnout é tão comum no comércio exterior. E por que tantas pessoas, e principalmente a geração Y, parece sofrer mais com isso? Temos visto hoje em dia que a geração Y ela solicita mais vantagens, mais direitos e mais exigências para trabalhar. Tudo isso como mecanismos de lidar melhor com a ansiedade e com a constante pressão que a nossa profissão exige e demanda. Meu ponto aqui não é querer que a gente mude ou que torne-se algo diferente. A nossa profissão de fato exige que sejamos extremamente eficazes com prazos e conseguimos lidar com atenção em momentos de pressão, que é quando você tem aquele deadline curto, quando você tem pouco tempo para ofertar, fazer uma cotação, quando você precisa achar uma solução, quando o cliente te pressiona porque ele precisa embarcar e vocês não têm data. Isso tudo você acaba percebendo que você tem que performar nesses cenários. E são os cenários mais complicados de pressionar. O primeiro causador extremo do burnout no comércio exterior, saiba que você vai precisar trabalhar sob pressão o tempo inteiro e você vai lidar com prazos apertados. Isso é muito importante. Você vai lidar com prazos curtos e vai ter que correr atrás. O segundo tópico é a jornada de trabalho extensiva e variável. O problema aqui é, o comércio exterior não é um trabalho contínuo, onde você tem picos muito altos de estresse, onde você tem vários documentos para conferir, você tem prazos para cumprir, e após esse período você tem o período de transit time, que é um período morto. Não tem muitas coisas não tem muitas ações para você tomar durante esse tempo. Então você tem ali 30, 35, 45 dias e esses picos de ansiedade, de estresse durante o dia é o que fazem com que seja tão estressante, porque você não consegue se planejar, você não consegue manter a concentração devido a essa variação de humor muito grande. Você vai de 0 a 100 muito rápido. Às vezes você está tendo um dia maravilhoso e do nada falta um documento, o embarque não embarcou, rolou o booking e de repente quando você se vê, você
tá uma pilha de ansiedade, nervos, parece que nada mais faz sentido. Então esse, acredito eu, que seja o segundo ponto do porquê a gente sofre tanto com burnout no comércio exterior. O terceiro ponto é que a gente está constantemente trabalhando com multitarefas e fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Isso porque, se você é um analista de importação, você provavelmente confere múltiplos documentos, você provavelmente trabalha com 2 telas, eu sei bem. Isso tudo não é o causador, mas é um reflexo da nossa área. O nosso cérebro sempre pensando em várias múltiplas coisas ao mesmo tempo, isso acaba corroendo e acaba gerando um estresse crônico na nossa cabeça, por a gente estar sempre pensando em alguma coisa. Quem nunca chegou no final do dia e não aguentava mais, a cabeça parece que não funciona. Isso literalmente acontece, porque a gente tem um número fixo de quantidade de decisões que a gente tem tomado durante o nosso dia. E quando você está conferindo um documento, quando você está solicitando, fazendo uma solicitação para origem, você está tomando micro decisões. E essas micro decisões, elas vão stacking, elas vão se sobrepondo, elas vão somando e no final do dia você está exausto. Você não consegue tomar decisões. Então, esse acredito eu que seja o terceiro tópico do porquê a gente sofre tanto com burnout. O quarto tópico aqui é a extrema dependência de fatores externos incontroláveis. E eu sei muito bem que coisas que a gente não controla não deveriam nos afetar, mas como você vai explicar que devido a um mau tempo lá na origem, o navio atrasou e o cliente final aqui no Brasil vai ficar 10 dias sem mercadoria por conta de uma tempestade? Muitas vezes isso soa como uma cortina de fumaça para um erro nosso e nós sabemos que 90% dos casos não é isso. 90% das vezes há problemas que a gente não controla e não tem o que fazer. E é assim, logística é isso. A logística, ela enfrenta diariamente constantes problemas e fatores externos, coisas que nós não controlamos, e problemas acontecem e eles vão acontecer. Sempre quando eu estou fechando uma parceria, eu procuro falar para o meu cliente, para o meu parceiro, e eu não busco alguém que diga-me que não vai haver problema. Não, eu sei que vai ter. Eu busco alguém que vá não somente se antecipar, porque tem coisas que você não consegue nem se antecipar, mas eu busco alguém que seja transparente, que conte-me se aconteceu o problema, o que aconteceu e quais são os próximos passos. É isso que eu quero passar aqui para vocês. Fatores externos, eles vão acontecer. Tente passar para o seu cliente e ser o mais transparente possível, porque se acontece alguma coisa e você utiliza uma cortina de fumaça para passar para o seu cliente e você não conta, no caso, né? Quando acontecer uma situação externa de fato e você passar para ele, ele provavelmente não vai levar a sério. Então, sempre seja transparente com o seu cliente, isso é muito importante. O quinto tópico, acredito eu, que seja a falta de processos claros. O processo de importação, ele é cheio de vai e vens, como nós comentamos anteriormente, coisas podem ser feitas em momentos diferentes, por pessoas diferentes. Então, essa falta de clareza e essa falta de processo com início, meio e fim, muito bem claro e determinado. Claro que em grandes empresas você provavelmente tem isso tudo muito bem definido, mas se você trabalha em uma empresa menor, talvez seja mais naquele freestyle que a gente costuma dizer, e faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, e quando você vê, você meio que não saiu do lugar. Isso acaba gerando muito estresse também. Essa falta de organização faz com que a gente se sinta sobrecarregado, porque você nunca sabe o próximo passo. Você tem que constantemente estar pensando: o que eu faço agora? Esse sentimento, ele acaba gerando uma ansiedade, um estresse interior que acaba corroendo e destrói a nossa saúde mental se não manejado. E por último, claro que é a pressão do cliente. Aqui, no final das contas, quem paga o nosso salário, quem paga nossas contas é o cliente, é o importador de fato, é quem compra a mercadoria. E a gente sabe que, se colocando no lugar dele, ele também tem clientes que também botam pressão. Então, no final das contas, é um caminho sem fim. Eu compro uma coisa e a pessoa que me vendeu provavelmente também compra de outra. E essa cadeia faz com que eu faça pressão nessa pessoa, essa pessoa faz pressão em outra, e isso vira um loop. E quem está na ponta desse loop é a quem acaba sofrendo demais. E geralmente somos nós, que trabalhamos diretamente na logística e trabalhamos diretamente nessa movimentação. Então, essa pressão, ela acontece, ela é natural. Se coloque no seu lugar, por exemplo, quando você faz uma compra na Amazon e por algum motivo, vamos supor que atrase 10 dias, você provavelmente ficaria indignado, você provavelmente não gostaria. Faria reclamações, ligaria no saque, mandaria um e-mail. Agora se coloca no lugar do seu cliente que está importando aí uma carga de 12 pallets de vinho para o inverno e a carga atrasou um mês. E agora? Então é mais que entendível que esse estresse gere e essa pressão ela venha sobre todos nós. Nós, profissionais de comércio exterior, movimentamos o mundo inteiro. E a minha mensagem que eu quero deixar para o final aqui é: se coloque no lugar das outras pessoas. Você, importador, se coloque no lugar do agente de carga. Que às vezes ele também não tem culpa, o agente na origem às vezes
pulou um documento, cometeu um erro, uma falha, às vezes foi uma falha de comunicação entre o agente e o exportador. Essas coisas acontecem. Dê uma colher de chá e entenda que coisas levam tempo. Quando você solicita um arquivo, uma informação, não é simplesmente num estalar de dedos que essa informação aparece para o agente de carga ou que a informação, aparece para o importador e ele consegue te dar um retorno. Coisas dependem de pessoas e pessoas precisam de tempo. Isso é o mais importante. Empatia vai salvar muito o comércio exterior do burnout, porque a gente passa a entender as necessidades das outras pessoas e isso faz com que nós sejamos mais pacientes e compreensivos. Por hoje era isso, um vídeo mais calminho. Espero que essa mensagem fique com vocês na sexta-feira e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!